Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Aliás, o último vídeo houve um probleminha com áudio, né? Estamos na parte 7. Então, analisando dados comigo, estoque, parte 7. Agora acredito que o áudio já esteja solucionado aí. E hoje nós vamos fazer uma análise extremamente importante dentro de um projeto de estoque inteligente, que é entender quais produtos estão gerando mais perda financeira por ruptura. E quando falamos em ruptura, estamos falando daquele momento que assim, o cliente quer comprar, existe a demanda, né, do cliente querendo, mas o produto não está disponível em estoque. Ou seja, a empresa não perde apenas uma venda, ela pode perder receita, margem, confiança do cliente, por aí vai, e até mesmo ali perder recorrência, né? Tem empresas, pessoal, que elas não vão querer saber como vender mais, mas elas vão querer saber como diminuir o risco ou diminuir o custo. E quando você é um custo futuro, quando o seu cliente vai na sua loja, não tem o produto, ele tem que ir no concorrente, correto? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Isaac Micael, sou consultor em dados, também sou criador do programa Consultoria de Dados 10K+, um ambiente onde nós ajudamos profissionais de dados, né? Aliás, a galera da mentoria provavelmente terá todos esses vídeos, todas essas séries aí, mão na massa, de forma antecipada, com as bases de dados, tudo certinho. Se em algum momento, não sei quando, nós podemos abrir novamente novas vagas para essa mentoria. Então, já segue nós aqui, qualquer coisa, clique aqui, ó, nesse link para tentar entrar na lista de espera aqui, ó, tá vendo esse link aí de transformação.com.br/inscrição, alguma coisinha ler. _ Isaac.Micael, nosso Insta, não deixe de nos seguir, o nosso YouTube aqui também, nosso canal, não deixe também de se inscrever aqui e bora pro vídeo. Legal, então, vocês estão conseguindo ver aí certinho, então, legal, cadê? Certo, pessoal, então nós vamos agora falar um pouquinho sobre ruptura, correto? E como as nossas análises se iniciaram aí, na verdade aqui nós fechamos, né, assim, uma análise temporal bacana. Deixa eu fazer uma marcação aqui do nosso marco. E perdas. Bacana. Vamos fazer ali. Vamos dar uma explorada aqui na base, vai. Olha só, eu tenho um SKU, né? O SKU, o que é esse SKU? Pensa que é um identificador único para um produto. Gente, se eu tenho esse SKU aqui, que ele é um brinquedo, ele é uma boneca e ela é rosa, se eu tiver um brinquedo que é uma boneca e que for azul, o SKU muda. É como se fosse o RG, o CPF de cada produto aí, tá certo? Legal. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, olha só, ruptura 0. Resumindo, a demanda foi atendida nesse dia, tá? A pessoa foi na loja e ela achou o brinquedo lá. Porém, olha só, nós podemos encontrar aqui, essa é a forma de fazer um filtro, tá? Ruptura maior que 0. Ó, já essa pessoa aqui, olha só que interessante. Cadê? Olha só, já nesse dia, com esse produto, nessa loja, eu tive uma flag aqui, ó, de ruptura. Resumindo, em algum momento a pessoa quis esse produto nessa loja, nesse dia, e nós não conseguimos. Nós não tínhamos mais, acabou. Pensem assim, acabou.
Aí aqui, ó, eu tenho a minha perda em ruptura. Quantos que eu deixei de vender, né? Esse cálculo nós poderemos muito bem, eu estou percebendo que eu acho que eu não coloquei na base, mas nós podemos muito bem pegar esse valor aqui e dividir pela quantidade ali da demanda real aqui, né? E aí nós teremos mais ou menos, quer dizer, desculpa, da venda, né? O preço da venda aqui do produto, que nós vamos saber a quantidade de ruptura, certo? Então, o nosso ponto de partida vai ser o quê? Vai ser aquele famoso group by. Então, como vai ficar? Vai ficar a perda SKU, que vai receber o nosso DF, né? A nossa tabela principal, group by. Eu vou puxar aqui, eu vou agrupar por SKU, para entender as rupturas por SKU. ID. Eu vou dar aquele AGG de agregação. E aí, vamos lá. Eu quero saber perda, ruptura. Eu quero a soma para ver quantas vezes ali aquele produto deu a flag que ele rompeu ali, né? Eu vi a ruptura. Ruptura. Quero também a soma dessa coluna. Ó. Ruptura, na verdade, ruptura é a flag e perda ruptura é o cálculo, né? Cadê? Perda, isso mesmo. Isso mesmo. Categoria tem uma novidade aqui para vocês, que é o quê? First. Por que first? Porque como eu sei que o SKU, como eu sei que o SKU 0003 ele é roupas, eu sei que quando eu agrupar todos esses SKUs, sempre a categoria dele vai ser roupas. Obviamente que a sua base tem que estar limpa, né? Um SKU não pode ter mais de outra categoria. É roupa, pronto. Tá? Então, eu tô falando assim para ele, quando você pegar todos os SKUs aqui, um exemplo 003, pegue a primeira categoria, que é roupas, porque vai significar que os outros também serão roupas, tá? E vamos já olhar a nossa classe ABC, nossa curva ABC. Vocês lembram dela? Vou colocar um first aqui. Aqui eu vou colocar mais. Igual falso, para dar aquela ordenada, e eu só quero saber, gente, dos 20 primeiros. Nós só vamos analisar esses daqui, tá bom? Vamos dar um legal, olha só. Tá nessa formatação, tá? Por conta dos outros vídeos, mas eu já vou fazer o que? Olha só, ao vivo e as cores. Eu vou rodar essas minhas essas minhas primeiras células. Legal, deixa eu ver agora se eu rodar aqui novamente. Eu acho que a coluna tá certa mesmo. Eu acredito que a coluna linhas, perda, demanda real. É engraçado, né? Ele deveria trazer pra gente daquela forma horrível, horripilante. Pessoal, vocês acreditam que eu tive que rodar? Quer dizer, eu tive que dar um restart aqui no meu kernel para ele de fato importar da forma crua e pura. Então, se nós rodarmos essa tabela, ó, tem que ficar assim, porque aí se nós modificarmos aqui, você modifica aí, mas não adianta nada eu mostrar algo que eu já foi nos meus estudos aqui, eu acabei deixando bonitinho e vocês não vão conseguir reproduzir aí, não é mesmo? Então, certo, pessoal, aqui eu tenho a perda por ruptura, aqui eu tenho
as flags de ruptura, somatório delas. Aqui eu tenho a categoria, aqui eu tenho o esporte, e agora nós vamos abrir aí para análise, fechou? Então vamos nessa. Isso, pessoal, bacana. Olha só, após essa partezinha, né, que nós já compreendemos aí bastante, aqui eu tô dando um print um pouquinho diferente, certo? Então a gente imprime um título que tá aparecendo aqui, ó. Olha só que legal, eu tenho uma tecla aqui no Mac que ele abre, o louco vai me deixar na mão assim, aí, ó. Se eu colocar tipo um emoji aqui, ó, olha lá. Tá, mas na maioria das vezes não é necessário. Nível de curiosidade. Então estamos imprimindo aí um título, certo? E logo aqui, ó, vocês podem perceber que esse print está um pouquinho diferente, né? Aqui a gente está imprimindo então a tabela PER10KU, a tabela PER10KU aqui. E eu estou selecionando apenas algumas colunas, né? Então a categoria, ABC Class, ruptura, perda por ruptura, ou seja, para cada SKU eu quero ver qual é a categoria, qual que é a classe ABC, quantas vezes houve ruptura e quanto dinheiro foi perdido por causa da ruptura. Essa seleção deixa a análise mais limpa e objetiva, tá? E aí aqui eu dou já um head, né, 20, mesmo que a tabela já tenha 20, né, na verdade já tinha, não era tão necessário assim, mas enfim, tô reforçando, mas se eu tirar isso daqui, ele vai trazer os 20 de qualquer maneira. Bacana. Esse toString formatters, ele transforma o data frame, né, o nosso DF, em texto formatado, certo? Para aparecer bem no console. Lembra lá quando vocês olharam no início do corte, estava bem bonitinho ali? Então, uma transformaçãozinha aqui que eu também já mostrei outro modo em outros vídeos aí. E assim, isso é útil porque dependendo da quantidade de colunas, o Pandas muitas vezes ele pode cortar ou muitas vezes assim resumir a visualização quando a gente vê aquela quantidade de números, ele não está imprimindo, né, ali os milhões. Então com esse toString aí nós conseguimos fazer uma formatação legal. Bacana. Essa linha de perda, ruptura, lambda, essa daqui, é ela que formata a coluna perda, ruptura, tá? Então assim, já falei, se não me engano, na aula passada, né, que lambda x, dois pontos, aqui, é uma função anônima, então ela pega cada valor da coluna. Que coluna, Isaac? Perda, ruptura aqui, ó. Tá vendo? Então ela vai pegar. Lembra que aqui, ó, eu tô falando que eu quero que ele imprima perda, ruptura. Então, já que tá dentro aqui, eu falo, ó, e a perda, ruptura, eu quero que você faça uma função anônima, onde ela vai pegar cada valor da coluna e vai aplicar uma transformação. Então, para cada x, para cada número estranho, o que ela vai fazer? Ela vai colocar um RS na frente, vai pegar o valor estranho, que é o x, vai dividir por 1 milhão e vai colocar no final o MI aí. Então, essa linha formatada da perda de ruptura, certo? Então, lembra dessa matemática aqui? Vou mostrar para vocês. 2 milhões. Olha esse número seria grotesco, né? 2.658.956. Se eu pegar ele e dividir por 1 milhão,
eu tenho isso daqui, certo? 2 milhões e seus quebrados. Então, essa matemática ela ajuda a resumir o valor, por isso que no final nós colocamos ME ali para identificar os milhões. E não se esqueça que esse 2F significa que queremos mostrar duas casas decimais, tá? Então, assim, estamos mostrando a perda em milhões de reais. Eu gosto, sim, dessa formatação, porque muitas vezes ela ajuda, porque aí você só mexe no print, sabe? Você não mexe na tabela toda. O valor original dentro da DataFrame continua numérico. Legal. Agora, se a gente analisar, dar uma olhada aqui, ó, foi isso. O print ele trouxe aqui, ó, o número bonitinho como fica, ó. Ó como fica legalzinho. Bacana. Se nós analisarmos esse resultado impresso aí, o maior SKU em perda por ruptura foi qual? Foi o 40, né? Já tá aqui, olha só. Tá ordenado. Então, assim, da classe Sports, a classe EA foi 2.424 rupturas e assim, um impacto de 97,63 milhões em perda por ruptura. O segundo aí é um eletrônico, classe A também, 1.425 rupturas e teve aí uma perda de 93,77 milhões. Olha só que interessante. O SKU 40 teve 2.424 rupturas e perdeu 97 milhões. O SKU 21 ele já teve 1.425 rupturas e perdeu 93 milhões. Ou seja, o SKU 0021 rompeu menos, né? Menos vezes aí, mas gerou o que? Quase a mesma. Olha isso, a diferença mediante aos outros, olha essa diferença. Quase gerou a mesma perda financeira. Isso mostra que a quantidade de rupturas, pessoal, não é suficiente para priorizar o estoque. Então, nós precisamos olhar também para o valor financeiro da perda. E aqui é análise de dados, lembra? Análise de dados comigo aí. Pensa comigo. 97,63 milhões dividido por 2, eu me confundo, calma aí, deixa eu ver um negócio. Essa vírgula aqui me quebra, e se eu botar, acho que é ponto, né? Deixa eu ver. Aí, legal. Olha só, se eu colocar 97 milhões dividido por 2.424, deixa eu confirmar esse valor, 2.424, isso mesmo. Olha só, eu tenho aqui uma média de mais ou menos 40 mil por ruptura, certo? Aqui lembra que está resumido, por isso 40 mil aqui. Então eu vou até colocar aqui, ficaria mais ou menos assim, ó. Ponto 2. Esse aqui é o SKU. Certo. E aí, obviamente, Isaac, mas por que é alto assim, 40 mil por ruptura? Nossa, porque nós estamos analisando o período todo, não é? Então não se esqueça disso daí. Agora, olha aqui, olha só. Se eu olhar para o SKU 21, eu tenho aqui 93,77 dividido por 14,25. Tá, então eu vou ter 93,77 dividido por 14,25, é isso? Vamos ver. Opa! Deixa eu comentar isso aqui. Ô, gente.
Ah, tá. Puta. Sou chato. Pronto. Então, praticamente isso daqui, ó. Vou colocar só o meu. Aqui pra carregar. Vamos embora. Olha isso, pessoal. Cada evento de ruptura do SKU 0021, ele custa mais caro em média do que cada evento de ruptura do SKU 004. Esse é o tipo de insight, essa visão que muda a decisão de negócio. Um gestor inexperiente, ele olharia só para o número de rupturas. Um analista mais maduro, um cientista de dados, ele olha o quê? Para o impacto financeiro por ruptura. Certo? Então, por isso que é importante aí essas análises. Tá, e aí aqui não tem muito segredo, né? Então aqui tô colocando o FIG. Eu fico muito feliz se você chegou até esse momento, porque nós tivemos ali a terceira ou quarta parte, tipo 30, 40 minutos explicando só gráficos, né? Aqui você consegue bater o olho e já passar batido, já entendendo, mas vamos lá. Então, nessa linha aqui, nós estamos criando uma figura ali com dois gráficos, um lado a lado, né? Então, legal. Tá. Aqui estamos pegando apenas os 10 primeiros SKUs, ok? Da tabela perda SKU. Como perda SKU já está ordenada da maior perda para menor, então pegar ali o head e você já pega os 10 SKUs mais críticos, tá? Eu crio uma variável, né? Top 10 perda. Essa variável eu vou usar ela aqui para gerar o gráfico da esquerda, no caso. Então, x0. Tô colocando aqui uma barra horizontal, tá? Bacana. Esse range len top 10 aqui, ele cria as posições das barras, tá? No eixo Y. Então, assim, se existe 10 SKUs, ele vai criar ali de 0 a 9 posições. Aqui o argumento, ele define, né? Então, o valor das barras, estamos pegando aí a perda por ruptura e dividindo por 1000, no caso. Esse 3 é a quantidade de 0, sempre quando você vê essa matemática aqui. Daí, por que 3, né? Porque nesse caso eu quero mostrar os valores em milhares de reais. Então, ao invés de eu mostrar o valor assim, como que eu quero? Eu quero que ele me mostre assim. 97,39. 36 no caso. É nesse sentido aqui, vai, nesse sentido aí. Bacana. Aí nós estamos colocando a cor e aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu falei para ele separar do 0 ao 9, tá? E aí depois eu falo para ele que o espaço desse, na verdade, aqui já nesse daqui, nesse YTix aqui, nós estamos falando para ele a posição dos rótulos no eixo Y, de 0 a 9, como acima, né? Então precisamos informar o gráfico aí onde cada nome será colocado nesse caso, por conta do index. E depois, nesse caso, eu estou substituindo o número do eixo Y pelos nomes dos SKUs. Tá? Então, o top 10 underline aí, perdas index, contém os IDs dos SKUs. Porque no group by, pessoal, aqui no group by,
nesse caso, o SKU ID, ele virou índice da tabela. Então o eixo Y, ele passa a mostrar o quê? Os IDs. Então olha só, eu vou tirar essa daqui. Deixa eu comentar. E se eu rodar, olha só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Aconteceu isso quando nós utilizamos aqui o Group By para esse SKU, tá? Então nós fazemos essa marcação aí, coisa que não apareceu antes. Então nós vamos aprendendo jeitos, modos. Ó, agora, se eu rodar, olha lá o nome do SKU. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, o SKU, ele não é uma coluna, ele é um índice. Lembra que por aqui, deixa eu ver, aqui ó, lembra que aqui eu estou utilizando o Reset Index? Aqui eu não estou utilizando o Reset Index, então é um novo formato para você conseguir observar essas coisas, tá? Legal. Deixa eu ver se eu preciso explorar um pouquinho mais. Isaac, fiquei com dúvida. Coloca no comentário aí, viu? E aí, se eu pegar agora o Top Index, aí eu tô falando dos índices. Tá vendo que eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí ele vai substituir aqui no meu gráfico. Então se eu comentar, ó, tá vendo? Ele vai vir 0. Qual que é o 0 aqui dessa minha lista? É esse. Então vai colocar 1. Qual que é da minha lista? 1. E por aí vai, pessoal. Legal. Eu acredito que eu estou tentando observar aqui para ver se tem alguma coisa nova, tá? Tá, aqui ó, nesse caso aqui ó, top 10 KUs com maior perda por categoria. Acho que nós não tínhamos visto esse Group By. Aqui nós estamos calculando o quê? A perda total por categoria, apenas isso. Tá? Então primeiro eu estou puxando a minha coluna de categoria, estou agrupando essa minha categoria e estou falando assim, ao invés de você me trazer todas as colunas, eu só quero dessa vez apenas a coluna de perda de ruptura sumarizada. Tá? Com uma soma aí. Sumarizada, eu acho em somatório, eu nem sei se sumarizada, eu acho que não, eu acho que confundi as bolas aqui nos argumentos. Mas eu quero que você pegue a minha perda de ruptura e faça uma soma por categoria agrupada, tá bom? Então ele vai somar a perda por ruptura dentro de cada categoria. E depois esse short values não é mais segredo para nós, ele ordena a categoria com maior perda para menor, né? Então essa linha responde a pergunta quais categorias concentram mais perda financeira por ruptura. Seria isso. Logo após, nós já começamos aqui a criar, então, o segundo gráfico, né? Seria da direita, aqui. Então, nós colocamos o eixo Y, aqui o índice já certinho e a perda por categoria, os valores, e nós já dividimos, ou seja, o nome das categorias que vai virar aqui, ó. O nome das categorias aqui nós estamos fazendo a matemática. Fechou? Então estamos dividindo agora por 1 milhão. Mudou. Opa. Perda por categoria. Aqui é 1000, aqui é 1.000.000. Precisa ser assim. Deixa eu ver se vai mudar muita coisa. Perfeito, é isso daí mesmo. Então, se fosse para aparecer 180 assim, como que vai aparecer lá agora? Dividindo por 1 milhão, vai aparecer só 68. Nós vamos compreender que isso é 1 milhão, olha lá. 175 milhões. Bacana, então a gente depois disso soltamos uma cor, não tem muito segredo aqui para baixo não, né?
Legal, pessoal. Vamos lá. Damos o show e agora vamos analisar os gráficos. Bora lá. Olha só, no gráfico da esquerda, esse gráfico aqui, apesar que tem a estatística, mas eu acho que a estatística eu posso voltar depois para passar com vocês. Faz mais sentido. Olha só, nesse gráfico aqui, nós temos o que? Top 10 SKUs com maior perda por ruptura até. Então, temos os principais SKUs. O SKU 0040 ele lidera, né, com aproximadamente aí 90 e seus quebrados milhões de perda. Aí depois vem o 0021, bem muito próximo, com aproximadamente 93, que foi o que nós tínhamos aqui como base. O SK84 também é extremamente relevante, né? Que aí ele já está um pouquinho abaixo dos 80 aqui, mas também não está longe dos 60, então é 66 milhões aí. Pessoal, se nós juntarmos, vamos juntar, que era uma análise que eu estava vendo. Se nós juntarmos, olha só, 97 ponto, tem que pegar na colinha, 97,63 mais, pois aqui, tem hora que você tem que otimizar mais ainda. Olha só, tô pegando então aqui minha perda por ruptura no período total desses SKUs. Nós temos 257 milhões. Muita coisa. Vamos comparar esse preço dividido pelo total da base? Eu estou falando, gente, olha só, que os meus 3 primeiros SKUs, eles me dão 47. Quer dizer, melhora a interpretação aqui. Vamos arredondar então para 48. A minha interpretação seria 3 SKUs, 48% de toda, nota, colocar até maiúsculo, por ruptura. Isso aqui é um insight assim fortíssimo de Pareto, 80-20. Então assim, em vez da empresa tentar resolver tudo ao mesmo tempo, ela pode começar o quê? Atacando poucos, no caso, né, de 10, atacando só 3, que concentra quase metade do prejuízo. Agora, se eu somar os 10 primeiros SKUs, que seria o que? Até esse daqui, né? Nós teríamos aí, vocês podem verificar, fazer a continha aí. Nós teremos em média, vamos ver, vamos tentar fazer essa conta que eu queria otimizar essa minha matemática aqui, viu, gente? Mas bora lá. Olha só o que eu vou fazer, hein? Vamos ver se vai dar bom. Tem hora que vai ser na gambiarra mesmo, viu? Poderia já colocando mais. Famoso corno job, né? Ah, tem hora... Pô, aqui é realidade, né? Realismo. Tem hora que não tem jeito. Agora eu só não posso confundir aqui. Legal. Opa.
Bora rodar? Legal. Eu tenho então aqui 442 milhões. Vamos dividir esse valor pelo nosso total da base. 82%. Os nossos 10 primeiros SKUs que mais geram perda por ruptura, os 10 primeiros eles comandam 82% de toda a perda por ruptura. Olha as análises aí. 10 SKUs mais críticos. 82%. Esse é o tipo de informação que transforma a análise de dados em decisão operacional, rapaziada. É isso daqui que a consultoria de dados, o seu produto como consultor, agora virando aqui a chavinha para os meus mentorados, precisa trazer. É isso que nós trabalhamos, tá? Então, assim, um detalhe muito importante, quer dizer, importante não, né? Fico falando importante para quase tudo, me dizendo que não é. Mas, assim, muitas vezes a pessoa vai querer ver essa barra maior aqui, começando de cima, né? Você pode usar eu não vou rodar ele aqui, mas depois vocês podem pesquisar aí melhor. Ele ficaria aquele no ponto. Ele vai inverter. Mas eu não... Só porque eu sei que tem gente que tem toque, porque eu já conheci. Legal. Então, nós conseguimos fazer aqui umas análises nesse primeiro gráfico. Já nesse que nós estamos falando de categoria, roupas, ó, roupas, aparece com a categoria maior, com maior perda, né? Próxima aí da casa de 175 milhões. Eletrônicos, ele vem em seguida, acima aí de 170 milhões também, né? Esportes, aparece na faixa aproximadamente aí, um pouquinho mais de 100 milhões, mais abaixo de 125 milhões, 110, 115 milhões por aí. Brinquedos aparece ali brincando na faixa de 50 milhões. As demais categorias, como casa, alimentos e livros, aqui possuem perdas bem menores quando comparadas com as principais, né, da forma aqui que a gente consegue observar. Então esse gráfico mostra que a ruptura não está distribuída igualmente entre as categorias, ela acaba se concentrando em poucas frentes, né, ou em algumas frentes. Isso é essencial para a decisão de negócio. Se o gestor de estoque, quer dizer, se eu sou, no caso, gestor de estoque, eu não trato todas as categorias da mesma forma, porque a distribuição não está da mesma forma. Categoria como roupas, eletrônicos, precisamos colocar uma política de reposição mais agressiva, precisamos trabalhar com que previsão de demanda, mais cuidadosa ali, monitoramento mais frequente, tá? Então é mais tranquilo essa análise aqui de categoria. Essa parte, pessoal, da estatística, né? Então, essa parte aqui. Essa linha ela está calculando a taxa média de ruptura. Como ruptura ela acaba sendo uma variável binária, composta ali, como vocês viram, de 0 ou 1, que vocês viram, nem sei se eu mostrei para vocês, deixa eu mostrar para vocês. Então, se eu vim aqui no meu DF, e rodar 0 e 1, se deu ruptura ou se não deu ruptura. A média dela, ela representa o quê? A proporção de registro com o valor de 1, tá? Então, imagina assim, que eu tenho na coluna lá 0, 0, 1, 0 e 1. Qual que é a média? Nada mais é do que eu somar tudo, dividir por
Então, nesse caso aqui eu tenho 5, né? Então, eu somo, divido por 5. Então, vai ficar, a somatória aqui vai ficar com 2, né? Tem hora que eu bugo, né? A conta mais simples aí, olha que ciência de dados é assim mesmo, é maluco. Então, eu tenho na minha somatória 5. Opa, na minha somatória eu tenho 2. Quantidade, ali eu tenho 5. Então, eu faço o quê? Eu divido 2 por 5. Nossa, penei, viu? Nossa, olhando 0, 0, 1, 0, dá uma confusãozinha chata aí. É isso aqui. Somatória dividido pela quantidade, tá? E aí a gente coloca ali o multiplicador 100 vezes 100 para ter 40% naquele caso, né? Então, assim, quando nós fazemos essa continha aqui, cadê ela? Gente. Olha, eu tinha apagado. Quando nós fazemos essa continha aqui, estamos calculando o percentual de registros em ruptura, tá? Então, olha só, no nosso caso, eu ainda dei Deixa eu fazer aqui de novo, sem nenhum problema. Vão fazendo aí junto, viu, pessoal? Isso aí ajuda pra caramba. Ó, aqui no caso, nós temos o quê? Nós temos 33.886 com ruptura ali, né? Certo. Com a somatória eu tenho aqui 331, 114 mais 33. Então aqui eu vou ter 10, vou subir 1, 9, 8, legal. Aqui eu vou ter 9, ok. Então assim, eu vou ter praticamente o que aqui? Eu vou ter praticamente 33,886 dividido pelo meu total. 365,00. É isso mesmo, deixa eu só verificar essa minha matemática maluca aqui. Tá. Olha só. Então, o que acontece? O nosso resultado é de 9,28%. Então, eu estou pegando a quantidade de rupturas e estou dividindo no meu total, né, de eventos. E aí nós temos a nossa taxa de ruptura. Olha ela aqui, ó, taxa de ruptura 9,28. Certo. Deixa eu continuar me baseando aqui no... Ó, a perda agora, perda por ruptura. Nós estamos somando toda a coluna de perda de ruptura. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Então, se eu pegar e rodar esse código aqui embaixo... Não, ele vai dar erro, isso sim. Deixa eu ver aqui, se eu colocar dentro da variável. Deixa eu ver a variável. Caramba, queria mostrar ele bonitinho aí para a matemática não ficar complicada. Mas aqui nada mais é, gente, do que 539 milhões. Ou seja, considerando todos os produtos, categorias, datas, a empresa perdeu aproximadamente 539 milhões por ruptura, tá? Faltou o produto, tinha demanda, mas faltou o produto. Esse é um número extremamente relevante, né? Ruptura aqui acaba não sendo o detalhe operacional e sim, no caso, nesse fator aqui, é uma dor financeira gigantesca. E é muito bom você aprender a gerar esses valores, porque isso você consegue fechar bastante projetos, você mostra a dor
pro cara ali, tá? Vamos voltar aqui no código. Pessoal, e aí aqui eu tenho, então, meus plots, né, os meus prints aqui, que são esses prints aqui. Então, a perda total, quer dizer, a taxa de ruptura, não tem segredo, eu uso esse 2F aqui, que garante que o número apareça como 9,28, e aí eu tenho a porcentagemzinha aqui no final. Perda total por ruptura, então estou pegando a perda total e estou dividindo por 1 milhão para ficar melhor e ficar visível. Então nós teremos aqui 539 milhões 83, quer dizer, 539,83 milhões, fica bem melhor. E aqui eu tenho um bem legal, que é o quê? Que é a minha perda média diária aí, né? Então estou pegando a minha perda total. Eu tô vendo o tamanho da minha base, quantos dias tem a minha base ali. E aí eu tô dividindo agora, ó, mudou o 3 aqui, agora eu tô dividindo em milhares para mostrar, então, sabe, mostrar em R$ 1.000. Então a nossa perda média diária é 739,49 mil, tá? É praticamente assim, eu tô pegando aqueles que eu falei, eu tô pegando esses 539 e tô dividindo por 730, que são a quantidade de dias que eu tenho na minha tabela de calendários. É isso, essa daqui, ó. É isso, tá? Legal, discutimos bastante aqui e assim, nós seguimos o quê? Gente, análise executiva, olhando esses dados, olhando essa bagunça aqui, por isso que é garagem, lugar de bagunça, o primeiro grande insight é que a ruptura ela está presente em 9,28% dos registros. Isso parece pequeno à primeira vista, né? Mas assim, quando a gente conecta com dinheiro, a gente vê que o impacto é enorme, de 539 milhões, olha só que loucura. O segundo insight é o que? A concentração. Então, assim, poucos SKUs estão explicando a maior parte do problema, que são esses top 3 aqui, né? Então, os 3 primeiros sustentam 48% da perda total, e já quando a gente olha para esses 10 aqui, nós estamos falando que eles são culpados de 82% da perda total. Isso mostra que a empresa não precisa começar tentando resolver todos os produtos ao mesmo tempo, né? Primeira ação estratégica seria o quê? Seria criar um plano emergencial para os SKUs mais críticos, principalmente os produtos aí de classe A, não é? Olha só, tudo classe A. Tem uns B aqui, ó, que caem, mas eles não estão nem no nosso top 10. Certo? E olhando a tabela aqui, né, já tô nela, percebemos que a maioria dos produtos top 20 pertence à classe A, e eu reforço esse comentário que eu acabei de fazer, porque isso é gravíssimo do ponto de vista de estoque. Então, o produto classe A ele deveria ter assim maior controle, maior previsibilidade, maior reposição, menor tolerância à ruptura. Já se um produto C ele rompe, pode ser, tá bom, pode ser ruim, mas se um produto A rompe, o impacto financeiro pode ser gigantesco. Porque lembra quando nós falamos aqui de categorias ABC, que nós entendemos que produtos de alto valor, foco em disponibilidade, é isso. Então, esse case aqui já está mostrando alguns pontos para nós. Quando nós olhamos esse fator de categoria, é mais tranquilo, né? A categoria de roupas ela aparece como uma das maiores fontes de perda por ruptura. Eletrônicos também aparece muito forte, aí esporte vem. Isso mostra o quê? Que a empresa ela deve tratar essas categorias como prioridade. Uma decisão possível seria o quê? Criar políticas diferentes de estoque por categoria, entender o comportamento por categoria e não pegar tudo na mesma política. Então, para roupas pode fazer sentido revisar grade, tamanho, cor, sazonalidade, campanhas promocionais. Para eletrônicos, muitas vezes é diferente, né? Então, muitas vezes vai ser necessário melhorar a previsão da demanda, o lead time ali do fornecedor, estoque de segurança. Para esporte, muitas vezes existe um efeito sazonal, Copa, datas comemorativas de alguma final.
eventos esportivos na cidade, não sei, períodos de maior consumo, por aí vai. Brinquedos, merece uma atenção, né? Top 4 aqui. Então, assim, muitas vezes tem sazonalidade nos dias das crianças, Natal e por aí vai. Então, nós também podemos trazer isso como insight. O que um analista, o que um cientista de dados sênior, ele enxerga aqui é algo muito diferente, porque o iniciante muitas vezes falaria, né, que tem uma taxa de ruptura de 9,8%. Outros falariam que temos uma perda total por 539 milhões. Já o sênior, um cientista, um consultor, um analista sênior, ele tem que trazer ali que temos uma concentração crítica de perdas em poucos SKUs na classe A, principalmente nas categorias de roupas, eletrônicos e esportes. Então, se nós atacarmos aí os 10 SKUs mais críticos, que são a partir desses aqui, podemos atuar aproximadamente 82% da perda total. Essa é a diferença, sabe, pessoal? Você traz, você enriquece a parada. Bacana. Bastante coisa, né? Então, assim, o objetivo desse código não é apenas criar gráfico. O objetivo é transformar dados operacionais em decisão. Aqui nós saímos de uma pergunta simples: quais produtos tiveram ruptura? E chegamos em perguntas muito mais estratégicas, né? Quais rupturas custam mais dinheiro? Quais SKUs devem ser priorizados? Quais categorias concentram prejuízo? Quanto a empresa perde por dia? Quais produtos classe A precisam de monitoramento imediato? Por aí vai as perguntas e mais análise profunda. Então, assim, essa análise mostra que o estoque inteligente, pessoal, não é apenas saber o que está faltando. Estoque inteligente é saber o que não pode faltar de jeito nenhum para o seu cliente. Pessoal, se você gostou dessa aula, se fez sentido para você, não deixe de seguir aqui o nosso perfil, tá bom? Seguir não, aqui no caso é se inscrever, não deixe de se inscrever aqui no nosso perfil. Ativa o sininho, sempre terá vídeos, a galera da nossa consultoria aí vai ter esses vídeos de forma antecipada. Não esqueçam também de seguir, aqui é seguir o nosso perfil _isaac.micael. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!